No Evangelho, vemos dois tipos de queda, a traição de Judas e a negação de Pedro. Mas enquanto um se desespera e se perde, o outro encontra a graça do arrependimento e é restaurado. Por que somos tão propensos a cair? O que faz alguns se recuperarem e outros se perderem? Para falar sobre isso, eu recebo a escritora Lari Pedrosa, mestre em educação, ela está sintonizada aqui com a gente. Um ótimo dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, é uma honra. Uma honra recebê-la também. Eu queria que você começasse nos ajudando a entender por que somos tão vulneráveis à queda, mesmo sabendo o que é certo para nós. Tudo bem. Vamos começar por um lugar importante da gente saber que somos todos imperfeitos, né? Então, nós estamos numa caminhada de evolução, uma caminhada de aprendizagem, e temos os nossos vícios, temos as nossas dificuldades, temos os nossos caminhos internos, sem consciência, muitas vezes sem conhecimento de quem nós somos, o que realmente é importante para nós, quais são os nossos reais valores de vida, né? Então, as quedas nos colocam na aprendizagem. Claro que existe uma aprendizagem que vem lá de longe, né, da nossa infância, da nossa história familiar. É importante que a gente saiba que a gente precisa continuar o caminho, né? O caminho de estar aqui aprendendo. Se não foi possível com os pais, se não foi possível com a família, que seja possível, então, em outros ambientes e com outras pessoas. Então, se a pessoa, por exemplo, procura a religião, ela está buscando também um novo conhecimento, uma nova forma de pensar, sentir e agir. Ela pode também procurar nos cursos, ela pode procurar em outros ambientes e, com certeza, né, eu acredito que sempre vai encontrar quando o assunto é eu quero fazer a minha real mudança. Muito bem. A Lari, ela é escritora e ela compartilha nos trabalhos dela reflexões e vivências que inspiram reconciliação e diálogo. Queria que você falasse um pouco mais sobre o que te inspira a fazer esse trabalho e de que forma você desenvolve esse trabalho. Tá certo. Eu sou terapeuta de família, né? Sou escritora, sou professora, palestrante, e o que mais me inspira a desenvolver esse trabalho é a minha busca incessante pelo conhecimento das relações, do comportamento, dos sentimentos, né? O que realmente nos inspira a sentir, o que sentir, como sentir. Então, por exemplo, um conteúdo que eu utilizo muito nos meus estudos e na minha vivência é a relação com a mãe, né? A nossa primeira relação no mundo, né? Na esfera de onde nós chegamos na vida, que é a nossa primeira morada, nosso primeiro caminho. Mas não ficando só na mãe, eu também olho muito para a nossa relação com os nossos pais, que foi onde tudo começou a nossa vida, né? Então, esse ambiente que nos leva de volta para o coração, é que me coloca, né, com essa inspiração, com essa vontade de busca, de compreender o que houve desde a nossa concepção, né, dentro de nós, o que nós aprendemos, o que chegou dos nossos pais para nós de bom, de difícil, o que não chegou, o que nos falta, né, e o que a gente pode procurar e encontrar em outras relações, que é o que eu tenho falado, né. Então, eu sou uma buscadora de conhecimentos que mostra esse começo, mas que se espalha na expansão pelas outras relações, né? Por exemplo, a relação de casal. E pela sua experiência, de que forma o medo intervém nas escolhas que a gente tem e que nos afastam da fé, nos afastam da reconciliação, do arrependimento? O medo, ele tem duas funções, né? Muitas vezes o medo nos vem para nos proteger de algo, né? Por exemplo, eu tenho medo, por exemplo, de um bicho, né? Então eu me protejo, eu não fico perto desse bicho, né? Desse animal, uma coisa assim. Mas muitas vezes o medo também tem a função de deixar a gente mais inseguras, né? Tipo, eu tenho medo de ter uma vida melhor, de ser capaz, de ser potente. É aquele ambiente em nós que muitas vezes enfraquece a nossa fé, enfraquece a nossa certeza, a nossa capacidade de poder fazer melhor, né? Então, muitas vezes o medo, ele é esse empecilho que justifica determinadas ações,
que justifica determinados sentimentos, né? Então, é importante que a gente olhe para o medo, de onde ele veio, como ele se instalou, né? O que ele me provoca, o que ele me impede, o que ele permite que eu alcance na minha vida mudanças, transformações, mas o que ele me impede também de fazê-las. Então, é importante que a gente olhe para isso. O medo é um sentimento importante, sim, mas ele também é importante para a gente crescer sobre ele. A gente tem que ver o medo, encarar o medo como algo que serve, uma ferramenta que serve para nos proteger, né? E não para nos paralisar. Agora, Exato. outro ponto, você me disse aí que é terapeuta de família, trabalha com esse público, é essencial isso hoje em dia, né? E no Evangelho Sim. de hoje, a gente vê como que o orgulho nos leva para um caminho sem volta, como aconteceu com Judas. E como que o orgulho prejudica a união das nossas famílias hoje? Porque a gente vê tantas famílias que se dissolvem, né? Por conta do orgulho, pessoas que não têm a capacidade de pedir perdão, a capacidade de entender que errou. Como que a gente deve encarar o orgulho? Qual que é o papel dele no prejuízo às famílias que a gente tem visto com tanta frequência nos dias atuais? Pergunta difícil, porque o orgulho, ele caminha por dentro de nós como um conteúdo que nos impede muito de termos paz, por exemplo, de termos uma certa flexibilidade para a gente aprender com o novo. Então, muitas vezes, o que é o orgulho dentro de nós? É a minha razão, eu tenho razão, eu sei o que é certo, somente a minha verdade prevalece. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos no mundo exatamente para aprender com o outro, exatamente para a gente aprender a dar um próximo passo, fazer diferente muitas vezes do que foi colocado como mandatos, por exemplo, familiares, sociais em nós, e a gente poder, de fato, fazer diferente. Agora, o orgulho é um sentimento que aprisiona, que deixa a pessoa completamente tomada de sentimentos que são outros sentimentos que a coloca pesada, que a coloca numa instância de dificuldade, né, de dar esse novo passo. Esse orgulho, de fato, ele mancha relações, ele empobrece a família, ele empobrece a evolução, o crescimento, ele impede as pessoas de fato, se abrirem para algo muito oposto ao orgulho, que é a paz, que é a leveza, que é o sim à vida, que é aquele ambiente bem mais aberto, bem mais possível, que está na humildade, que está na sinceridade, que está na verdade de um sim em aprendizagem, né? Eu falo muito de aprendizagem porque, para mim, o caminho da aprendizagem já é o sucesso. E quando a gente chega no resultado do sucesso, é que chega ali, né, uma aprendizagem que foi se formada, ela tem um conteúdo, né, assim, formado, um corpo formado. Então, é importante que cada um de nós nos pergunte qual é o meu orgulho, o que eu seguro como a minha verdade, eu não abro mão dela, no sentido de que isso me aprisiona, né? O orgulho, ele mostra essa prisão interna. É importante a gente olhar para isso. Vamos lembrar, somos imperfeitos. Então, nós temos vários conteúdos internos, sentimentos que nos aprisionam. Olhar muito para isso, estamos aqui para evoluir, só o imperfeito evolui, né? O perfeito já cristalizou, nós temos aí Jesus Cristo, né? Outros ícones, né? Que nos ensina isso. Então, é importante a gente olhar para isso, nos tornarmos fiéis de uma caminhada de aprendizagem. É isso. E se eu sou imperfeito, quer dizer que eu erro. E se eu erro, eu tenho que ter humildade para saber me arrepender. Então, o arrependimento também tem um papel fundamental na reconstrução da nossa vida e nas nossas, na reconstrução da vida e nas relações também, né? Sim, assumir o erro é encontrar a sua própria imperfeição num lugar muito tranquilo de dizer, é o que eu dei conta até aqui. Só a gente não pode ficar justificando erros. Eu dei conta até aqui por causa disso, por causa daquilo. Muitas vezes a gente nem conhece por que a gente está naquele erro, por que a gente insiste naquele erro. O que é erro, né?
Eu olho o erro como um movimento interno, uma força interna de ferir a mim e ferir ao outro. E esse lugar é que coloca, né, a situação muitas vezes assim, num lugar de dor, num lugar de sofrimento. Então, o erro ele é um presente, entre aspas, para todos nós, para nos levar à aprendizagem, para nos levar a uma nova decisão, uma nova escolha. Mas para isso, muitas vezes a gente precisa procurar ajuda. Eu sempre peço, busque ajuda. Se você não está entendendo por que, que esse vício ou por que, que essa necessidade que te coloca em ações que você não se sente feliz, porque você sabe que se fere e fere ao outro, busque ajuda. Muitas vezes você não vai encontrar uma forma de fazer diferente sem essa ajuda. Muito bem, Lari Pedrosa, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a refletir sobre um assunto tão especial e tão importante, né, nessa terça-feira. Um abraço para você, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, Bom tchau. dia. Bom dia.